Este é o podcast Soberania, segunda temporada. Segurança, Defesa e Justiça em debate. Eu sou a Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário Notícias. Eu sou o Francisco Rodrigues, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Eu sou o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Bem-vindos ao podcast Soberania, hoje é em edição especial. Tenho comigo o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES, alguém que, como conhecedor e profundamente interessado em cibersegurança, vai ser um apoio essencial aqui para a nossa conversa com o convidado. É com muito gosto que temos finalmente no nosso podcast o Contra-Almirante António Gameiro Marques, uma das figuras centrais da segurança digital em Portugal. Bem-vindo ao nosso podcast, Sr. Almirante. É o diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança e lidera também o Centro Nacional de Cibersegurança, duas estruturas-chave na defesa do Estado, das infraestruturas críticas e dos dados dos cidadãos. Com uma carreira sólida na Marinha, passou por funções técnicas e diplomáticas, incluindo a representação de Portugal junto da NATO. Tem formação em Engenharia Eletrotécnica e Informática, feita nos Estados Unidos, e tem sido uma das vozes mais lúcidas sobre os riscos da dependência tecnológica. Já nos alertou que a soberania digital é muito mais do que cibersegurança e que não basta proteger as redes, é preciso garantir que os nossos sistemas de dados não estão nas mãos de terceiros. E não tem fugido a decisões difíceis. Foi sobre a sua alçada que Portugal seguiu a linha europeia mais prudente na implementação da rede 5G, uma decisão que, na prática, afastou a Huawei do núcleo das nossas telecomunicações. E é precisamente essa soberania digital, o que é, onde começa, como se protege e o que está em risco, enquanto cidadãos, organizações e Estado, que vamos explorar nessa conversa. E vamos mesmo começar pelo princípio. Soberania digital, estamos a falar exatamente de quê? Como definiria? Muito bem, muito obrigado pelo convite de estar aqui convosco a conversar sobre um tema que me é particularmente caro. Sigo este tema há bastante tempo e para que os nossos ouvintes percebam um pouquinho melhor, eu gosto muito de fazer analogias com o mundo físico. E nós sabemos que no mundo físico, zonas como estreitos ou desfiladeiros, quem os controla inequivocamente quem lá passa e, portanto, pode determinar se lá passam ou se não passam. Vida é, por exemplo, o Estreito de Gibraltar, que tem dois países, um por acaso do lado sul, que tem o país principal do lado norte, e outro que está lá na Europa do Norte, também lá tem uma pegada precisamente para controlarem a entrada daquele estreito. Ora, o que é que isto, qual é a analogia que podemos fazer para o mundo digital? A analogia é usando o conceito de pontos de concentração estratégica, ou seja, quem controla a concepção e a produção da tecnologia tem uma vantagem enorme sobre aqueles que apenas a usam. Acho que isto é compreensível para qualquer pessoa. Dito isto, se nós olharmos para as diversas camadas tecnológicas que nós usamos todos os dias, começamos logo a pensar que, bem, no que às infraestrutura de redes diz respeito, há dois grandes players mundiais nessa tecnologia, que são os Estados Unidos da América e a República da China. A Europa, que é maior do que a União Europeia, não tem grande coisa a dizer nessa área, com exceção, precisamente do 5G, porque por orientações da Comissão Europeia, que não são mais do que orientações, é uma recomendação, alguns Estados-membros tomaram decisões semelhantes àquela que Portugal tomou, o que proporcionou que duas grandes marcas europeias voltassem a surgir na área do 5G. Se assim não fosse, elas provavelmente não teriam mercado e também na área do 5G a Europa ficaria para trás. Mas depois, se formos para cima, dispositivos que todos nós usamos, os tablets, os computadores e por aí fora, são concebidos nos Estados Unidos da América e fabricados no Extremo Oriente. Europa, zero. Os sistemas operativos que lá funcionam, sem os quais nós não conseguimos tirar partido daquela tecnologia, nenhum é concebido na Europa.
Nenhum é concebido na Europa. Redes sociais, cloud. Nos 10 maiores cloud providers do mundo não há nenhum europeu. E a única área onde a Europa, na área digital, tem uma marca forte é nos Enterprise Resource Planning Tools, ERPs, onde a SAP alemã é, de facto, uma referência mundial. De resto, não temos nada. Ora, se nós usamos os nossos dados, através dos quais se gera informação, com a qual tomamos decisões e se cria conhecimento em tecnologia que não é nem concebida, nem produzida em solo europeu, então a nossa soberania digital é muito pobre. Como é que a Europa mitiga isto? Através de mecanismos de regulação, onde é bastante forte, para o bem e para o mal, mas é aí que a Europa depois exige a quem fabrica equipamentos fora do espaço europeu ou produz serviços conectáveis à internet fora do espaço europeu que cumpra as normas europeias. E, portanto, é este, digamos assim, o contexto daquilo que me parece que deve ser um dos focos da discussão pública sobre o digital e sobre a soberania digital. E já disse que a soberania digital na europeia não está perdida, mas está debilitada. Sim. Disse o que é o fator mais crítico para esta fragilidade. Para mim, de alguma forma, com a descrição que já fiz, já identifiquei os pontos de fragilidade, mas eu diria que nisso tudo, se eu tivesse que escolher uma ou duas coisas, era o local onde guardamos os dados e os dados dos dados, que se chamam metadados. Esses locais têm que, na minha opinião, ser solo europeu, em infraestruturas que se regem sob a lei europeia e não em solo europeu em infraestruturas que se regem sobre leis de outras geografias. Porque a soberania também é isso, não é? Nós sabemos que há países muito poderosos no mundo que têm leis que não lhes importa a legislação europeia. Quer a leste, quer a oeste. E, portanto, aliás, deixem-me dizer-vos que essa foi o farol, foi a motivação fundamental pela qual a Comissão de Avaliação de Segurança propôs as medidas que foram tomadas. Não por causa da tecnologia, mas por causa da lei, da legislação subjacente às empresas tecnológicas que estavam a implantar-se no nosso país na dimensão 5G. E que teve por base precisamente o ter entendido que havia um alto risco no uso desse equipamento cujos fornecedores não estavam estabelecidos na União Europeia, não é? Isso, mas o que eu quero esclarecer é que o alto risco não era por causa da tecnologia em si. A tecnologia é excelente. Sim. Aliás, cumpre todos os requisitos mais exigentes em termos de segurança. É a legislação do Estado de onde provém essa tecnologia que pode exigir, sem pestanejar, que todos os dados coligidos, processados por essa tecnologia no Estado A, B ou C, europeu podem ser utilizados por as autoridades desse país. E isso nós não devemos permitir. Não devemos permitir. Até me podem dizer, e já me disseram, mas se calhar já acontece, não interessa. O que interessa é que nós, e veja, o Estado tem uma responsabilidade, tem funções que não pode fazer externalização, e uma delas é a segurança e os direitos, liberdades e garantias dos seus cidadãos. Se o Estado aliena essa parte, está a alienar uma função fundamental do Estado, independentemente da doutrina política que informa esse Estado. Não podemos fazer isso. E foi esse o norte, foi esse o nosso norte, foi esse a nossa inspiração, digamos assim, que regeu toda a atividade da Comissão de Avaliação de Segurança, desde a sua gênese, agosto de 2022, até aos Eu sei que
A empresa recorreu para o tribunal, o assunto ainda não está, não houve decisão, pelo menos a última informação que tenho é que não houve. Mas saltámos foi aqui um bocadinho as coisas, porque íamos falar também da transposição da NIS 2. Sim, mas não lá é, iremos. Mas ainda sobre este tópico também, procurando também acrescentar e agradecendo a presença do Sr. Almirante Cameiro Marques, que é uma pessoa que eu estimo e tenho imensa consideração. Também importa dizer que este exercício de apoio à decisão do poder político que a CAS fez, a Comissão de Avaliação de Segurança fez, vem na sequência de uma avaliação de risco de segurança nacional que todos os Estados fizeram. E quando falamos de avaliação de risco de segurança nacional, estamos a ver não a tecnologia em si, mas estamos a ver justamente para que efeitos é que ela pode ser utilizada face, lá está, a questões legais, regulatórios deste ou daquele país, e que impactos isso podem ter em questões de interesse e de segurança nacional. E isso foi algo que não foi apenas Portugal que fez. Todos os países da União Europeia realizaram essa avaliação de risco. Essa avaliação de risco gerou um output, um resultado. Esse resultado foi uma chamada toolbox, ou seja, um conjunto, um pacote de medidas políticas que foi recomendado pela União Europeia a todos os Estados-membros que tomassem, e é na sequência disso que há um processo de avaliação que a CAS faz e que recomenda a decisão ao poder político. Mas e, portanto, coisa, isto também para todos dizer... os países decidiram da mesma forma como Portugal, pois não? Não, porque, como o João disse, este trabalho que foi feito em 2019 deu origem então à tal Caixa de Ferramentas, que é uma recomendação. E sendo uma recomendação, os Estados-membros têm bastante liberdade para a utilizar. E, de facto, há Estados-membros que tomaram medidas muito parecidas com as nossas. E eu posso lhe dizer que, no processo, a Comissão de Avaliação de Segurança interagiu com um número muito significativo de Estados-membros, até com o Reino Unido, que, não sendo Estado-membro, é sempre, pelo menos... acho eu, uma referência nestes aspectos. Agora, há Estados-membros que tomaram medidas de forma mais covert, mais dissimulada. Há uns que dizem uma coisa, mas depois nós sabemos que fazem outra. Mas, de facto, isso aconteceu. E nós tínhamos uma exposição muito significativa àquelas tecnologias e, portanto, fizemos esse trabalho primeiro, fazer o levantamento todo do que é que havia, que riscos é que havia, com base sempre na tal toolbox que o João mencionou. Que estava garantido. Em relação à NIS 2... João, tu és um grande entendido e estudioso deste regime da cibersegurança. Pronto, já aqui foi referido que esta NIS 2 deu uma força de lei a essa deliberação de 2023 em relação à Huawei, mas há muitas outras matérias, exigências desta diretiva. É responsável pela transposição, não é pela transposição, pela aplicação, é isso, estava-me a faltar essa palavra. O processo foi interrompido, não é? Devido à queda do governo. Em que ponto é que estávamos e quais são neste momento? Portugal está pronto ou não para transpor implementar esta diretiva? Eu gostava de também transmitir aos nossos ouvintes que nós começámos a trabalhar neste processo em maio de 2023. E o plano era que o projeto de legislação que transpunha a NIS 2 entrasse logo no Parlamento a seguir à Lei do Orçamento de 24. De maneira a que nós, enfim, pior das hipóteses, maio, junho de 24 teríamos a legislação publicada. Portanto, cumprindo, enfim, muito bem a meta do 17 de outubro de 24. Pronto, há coisas que a gente não controla
e o resultado é o que temos. Hoje, no dia 14 de fevereiro, o projeto de legislação, depois da conferência que o DN e a SEDES e a Ordem dos Economistas organizam, uma excelente conferência, já agora adorei ouvir e aprender, no dia 9 de dezembro, houve imensa participação da sociedade civil na consulta 149 pública. 149 contributos. 149 contributos, mais 2, 149 contributos, que foram analisados e integrados no projeto de lei que depois foi para o Parlamento a 14 de fevereiro. Frustração das frustrações. A CER, que é a irmã, Critical Entities Resilience Act, passou e foi promulgada pelo Sr. Presidente da República nas infraestruturas a 19 de março, decreto-lei. Também atrasada, não é? Sim, mas mesmo assim passou, o decreto-lei de 22 de 2025, 19 de março, mas a nossa não, a NIS 2 não passou. Batendo a barra, ela estava agendada para 20 de maio, julgo que a última sessão do Parlamento foi a 19 de maio. Março, exato. Estava agendada para 20 de março assim, a discussão e a aprovação. Ainda assim, eu costumo dizer que tínhamos duas posturas. A postura daquele aluno que diz, o ponto foi adiado, agora vou jogar a bola, não vou fazer nada, ou continuar a trabalhar. Porque mesmo que não haja alteração ao tempo que a própria legislação vai dar para as entidades estarem conformes, que são, em princípio, 2 anos. 2 anos. São 2 anos. Eu desejaria que fosse reduzido, retirando este tempo. Descontando o que já esperámos. 18 meses seria razoável, mas, enfim, está above my pay grade, não é essa decisão. Nós estamos a fazer coisas. Olha, uma das coisas que estamos a fazer, e já está num processo muito adiantado de contratualização, é a produção de conteúdos para que, através da Sea Academy, que é uma rede de 21 universidades e politécnicos espalhados por todo o país, continente e regiões autónomas, darem formação sobre a NIS 2. A quem? Às entidades que tiverem que cumprir. Porque não vamos exigir sem dar oportunidade a aprender. Essa é uma delas. A outra é, e é um processo que eu gostaria muito de fazê-lo andar para a frente antes do dia 31 de maio, que é o dia em que termino as minhas funções de diretor-geral, que é a criação de um ambiente onde, inspirando-nos nós na Bélgica, no Cyber Fundamentals belga, darmos oportunidade a quem tiver que cumprir, de uma forma interativa, perceber-se qual é a sua matriz de risco, que requisitos é que tem que cumprir, de maneira a fazer, no fundo, um guia, uma viagem guiada, digamos assim, dentro dos meandros da NIS 2, que não são propriamente triviais. Sempre no sentido de proporcionar a quem tem que cumprir todas as oportunidades para que, quando chegar a data que tiverem que cumprir, estarem completos. Nós, o que temos dito, e eu tenho dito isso bastantes vezes, é: não deixem para amanhã o que podem fazer hoje, porque e o que nós recomendamos é: vejam onde estão, com base nisto percebam o que é que têm que atingir naqueles 2 anos e planeiem, porque depois há coisas que requerem recursos financeiros e os orçamentos são feitos normalmente no ano anterior. Portanto, isso tem que entrar no ciclo orçamental. E consegue facilmente convencer estas entidades privadas, principalmente, mas se calhar também as públicas, que isto é um investimento e não é uma despesa? Eu aqui diria que eu colocaria, dividiria em 3 grandes clusters, em 3 grandes grupos. Há as empresas que já tinham cumprido com a NIS 1. E essas já estão a rolar, já sabem o que têm que cumprir. Sobretudo dentro dessas, as que têm mais de 250 trabalhadores, muitas delas já têm que cumprir uma série de normas que, portanto, é uma transição suave. E se calhar nem têm que fazer transição nenhuma, já cumprem todos os requisitos que são necessários. O maior foco vai ser nas empresas que, a linha A, não tinham cumprido com a NIS 1 e, portanto, a NIS 2 aparece-lhes em 2025 e têm
entre 49 ou 50 trabalhadores e 249, que são a maioria das empresas portuguesas. E essas que não tinham que cumprir com a NIS 1, ainda ontem estivemos numa sessão onde isso foi colocado. E se nós nos colocarmos também digamos, nos sapatos dos responsáveis nessa área, acho que lhe temos que dar alguma orientação. E eu diria duas coisas para essas pessoas. Uma é: mandem alguém frequentar a tal formação, porque a formação até nem é muito cara e ela vai ser espalhada por todo o país. O segundo é criarmos uma rede de centros de competências com 7 centros, todo o país, 5 no continente e 1 em cada uma das regiões autónomas, que têm como propósito ajudar a realidade local, quer a pública, quer a privada, a endereçar estes desafios na área da cibersegurança. E endereçar não só com orientações, como também pistas de como obter recursos financeiros através de fundos da União Europeia. E o terceiro é, usando uma frase um pouquinho filosófica, mas que eu gosto muito de mencionar, que é: juntos vamos mais devagar, mas iremos certamente mais longe, juntarem-se com empresas congêneres. Empresas que até podem ser concorrentes no mercado, mas vamos nos juntar e eventualmente comprar serviços ou, quiçá, através da associação a que eles pertencem, não é? Há empresas que estão associadas em associações e vamos, através disso ou através dos centros de competências, obter serviços que poderão ajudar em muito essas empresas a estarem em conformidade. Porque, veja, essa do investimento a um gasto não há volta a dar. E que nós recomendamos vejam a conformidade não como um fim em si mesmo, mas como um caminho para ficarem mais resilientes e, portanto, darem mais confiança a quem quer aceder aos serviços dele. Não, todos nós, quando temos que comprar alguma coisa, eu pelo menos faço isso, aquilo é A+, ou A++, ou é C. Se é C, eu não compro. Sei que aquilo é mais caro, mas à partida tenho confiança que me vai gastar menos energia. Se gasta ou não, depois não consigo ver. Menos energia, menos água. Há quem faça essa verificação. E, portanto, nós confiamos em alguém que fez isso. Na cibersegurança vai ser um pouquinho assim, até por causa da certificação em cibersegurança. Tem que haver certificação. Existem diversos... Só para enquadrar aqui um pouco os nossos ouvintes, eu creio que já se sabe que estas entidades que estão aqui em causa são entidades de setores vitais para o país, não é? Energia, saúde, setor financeiro, transportes, quer públicas, quer privadas, não é? Sim. Então, há uma ideia da dimensão de quantidade de empresas que vão ter que cumprir estas regras. Sim, nós já fizemos essa projeção e vai aumentar numa ordem de grandeza, 400 para 4.000. Sim, é mesmo muito. É muito. E o setor público agora está mais... o setor público não era obrigatório na NIS 1, mas nós conseguimos que ela fosse contemplada, ainda bem que o fizemos. E as regras são as mesmas para o setor público? Elas são na NIS 1, na NIS 2, nesta proposta de lei que foi a consulta pública. Temos aí uma situação que do meu ponto de vista, é uma das que ainda merece uma análise mais profunda, porque foi criada uma classificação para as entidades de administração pública, que depois tem lá uma questão que ficou, que não está, do meu ponto de vista e do ponto de vista da SEDES também, suficientemente esclarecida, que é que tem depois uma regulamentação particular para a administração pública. E como no passado, em algumas legislações, não da cibersegurança, mas noutras, já encontramos situações que resultaram em um país, duas leis, uma para a administração pública e outra para o setor privado. Isso é algo que tem vindo a causar muitas preocupações, porque tal como estávamos ainda há pouco a falar, e a fazer a apologia de como o investimento em cibersegurança é um investimento na segurança das organizações, na confiança, etc. Mas estamos a pedir um investimento, e aí, permitam-me dizer de forma prática e pragmática, um investimento extremamente exigente até para aquelas que já estão sob a NIS 1. O gap é muito maior
na prática do que aquele que na teoria, teoricamente, se perspectivava. E, portanto, numa altura em que estamos a pedir, não estamos a exigir, porque ao mesmo tempo responsabilizamos, até do ponto de vista criminal, as administrações das empresas. Na altura em que estamos a exigir às organizações privadas, e as estamos a classificar de 400 para 4.000, importa que não haja dúvidas nenhumas de que aquilo que vai ser aplicado ao setor privado é para aplicar de igual modo no setor público. E haver uma classificação específica, com uma norma que diz, depois tem uma regulação específica para o setor público, cria uma incerteza. Sim. Quando, num regime, como sabemos, um regime jurídico de segurança do ciberespaço, que tem como ponto assente, pedra de toque desde o princípio, a subsidiariedade, ou seja, a consciência que o Estado tem de que tem que haver subsidiariedade e complementaridade entre o setor público e o setor privado, porque o Estado só por si não consegue assegurar, é impossível, sim. Não é possível, e portanto essa é uma das principais questões e até que ponto é que é relevante que importa que fique esclarecida, e se calhar não ter sido aprovado já pode ser uma boa oportunidade, para isto ser gradualmente esclarecido. E isto pode ter implicação na vontade não que são obrigados, mas pode ter algum impacto na decisão do setor privado de ver se o setor público também tem um regime à parte. Vejam, não estou a dizer que vai ter, estou a dizer que há uma dúvida. Eu posso-vos transmitir a minha opinião, ela vale o que vale. Eu sou um grande defensor de liderança pelo exemplo. E aquilo que eu exijo às pessoas que comigo trabalham e são meus subordinados, eu exijo a mim ou mais. Portanto, não me faz sentido nenhum. Mas é o António Gameiro Marques a dizer, a 2 dias de acabar a sua comissão enquanto Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, que eu acho que isso não deveria ser não deveria ser esse o caminho. O caminho é, a diretiva é a mesma, as entidades públicas têm que cumprir um conjunto de requisitos que são macro, do ponto de vista macro, iguais àqueles que entidades privadas de tamanho correspondente têm que exigir. Mas, como o João sabe, e isso foi ponderado, ao nível da administração local, há entidades muito pequeninas. É verdade. Juntas de freguesia pequeninas, mas também há juntas de freguesias nas grandes cidades que são maiores que algumas câmaras municipais no interior do país. E ponderou-se se os requisitos deviam ser iguais para todos. E chegou-se ali a uma conclusão que era, aliás, essa tabela, há juntas de freguesias muito pequeninas que não cabem naquela classificação A, B e C e por aí fora. Mas eu espero muito, e vou estar atento, obviamente, para que não haja essa diferenciação. Não pode haver essa diferenciação, porque senão com que digamos, autonomia, com que autoridade é que nós vamos exigir isso? Não olhes, é como aquela, não é? NIS não faz essa distinção. Sim, não olhes para aquilo que eu faço, olha só para aquilo que eu digo, quer dizer, não é assim o provérbio, mas sim, aqui aplica-se. Era a inversão do ónus do provérbio. Sim, portanto... Eu espero que isso não aconteça, e precisamente por causa deste grande princípio. Quer dizer, o Estado não pode exigir mais à entidade privada do que exige a si próprio, pelo menos nesta área, porque o Estado, então, e-government, não é? A quantidade de coisas que estão assentes no digital e que o Estado disponibiliza já aos seus cidadãos, então depois não vai exigir pelo menos a mesma coisa a si próprio. Sim, eu ficaria surpreendido se isso acontecesse, mas... Pronto, é algo que foi feito o alerta pela SEDES até, não foi? Foi feito o alerta, muito assertivo, e portanto aguardamos para ver então qual é que vai ser a redação final, porque uma vez que ainda há trabalhos em curso, acreditamos que pelo menos essa situação possa ser esclarecida. Existiu também aqui algo que me parece interessante, que é, como disse o Sr. Almirante, os países têm vindo a transpor a diretiva e temos feito um ciclo de aprendizagem e, portanto, tal como quando o Centro Nacional de Cibersegurança, o GNS e a Presidência começaram a fazer este trabalho de avaliação e definição do que é que ia ser esta transposição,
havia muito poucos países que já tinham feito essa transição. E agora são quantos? E agora já estamos... A última sexta-feira fui verificar e eram 11 que não tinham e 16 que já tinham. Exato. Sim. Eu diria que isso também, neste momento, podemos ver do sentido da oportunidade. Já que não tivemos lei a 20 de março... Vamos fazer melhor que os outros já fizeram. Não é aprendermos com os outros. Sim. E eu acho que há aqui duas coisas que me parecem importantes. Naturalmente, também resultam de contributos que a SEDES deu na altura, mas na altura em que fizemos esses contributos, com mais de 40, 50 empresas que trabalharam naquele mês, que o Estado decidiu dar a mais para podermos fazer esses contributos, foi muito importante na sequência da conferência de dezembro, é que vem um anteprojeto de lei de espanhol, que ainda não está transposto, mas que nos permite ter aqui algumas notas de como é que nós ainda podíamos melhorar e, sobretudo, não nos colocarmos numa posição que me parece estrategicamente difícil para Portugal, que é uma posição de termos uma lei que compete economicamente com a nossa. Ou seja, que cria ambiente. Portanto, a lei espanhola cria um ambiente economicamente mais favorável para o investimento em cibersegurança e para a criação... Queres dar alguns exemplos concretos? Logo, por exemplo, estes regimes jurídicos obrigam a que sejam definidas as linhas mestras das estratégias de cibersegurança desses mesmos países. A nossa estratégia não tem nenhuma referência e não indica objetivos para criar um clima económico favorável. A espanhola cria claramente, ou seja, obriga o Estado, obriga o governo desse Estado a desenvolver políticas económicas que criem um ambiente económico mais favorável. Deixe-me dizer-lhe que na pipeline o que está previsto é que a nova estratégia, a 3.0, que já foi escrita, mas que aguarda a publicação da legislação precisamente para depois alinhar com ela. A estratégia e o seu respectivo plano de ação vai ser um dos mecanismos que o Estado vai ter para a concretização da NIS 2. Concordo. No entanto... Mas ainda não viu a última versão da estratégia, pois não? Não vi, é óbvio, não tenho acesso a esse tipo de informação, mas tenho acesso à proposta de lei e achei interessante, achei um sinal importante para a economia, que, ao contrário não é ao contrário, foi uma aprendizagem. Todos estão a aprender com todos. Seguramente que os espanhóis também olharam para o nosso projeto, porque ele foi público e, portanto, também se inspiraram e estão naturalmente a procurar aqui duas coisas que me parecem importantes. Primeiro, captar cada vez mais investimento. Portugal, hoje em dia, concorre com Málaga para ser um dos principais hubs tecnológicos da Península Ibérica. Portugal, quer dizer, os nossos hubs tecnológicos. Málaga está a tornar-se um dos maiores hubs tecnológicos da Europa e também na cibersegurança. Os maiores centros de operações de cibersegurança na Europa em construção neste momento, a maior parte deles estão a ser feitos em Málaga, em Espanha. E, portanto, os espanhóis estão a ver isto numa ótica de oportunidade económica. E nós até podemos ter feito um ótimo trabalho que fizemos. Mas se olhamos para o lado e vemos outros a ser ainda mais assertivos, a procurarem dinamizar ainda mais do que nós, se tivermos a oportunidade, do meu ponto de vista, devíamos aproveitá-la nesse componente. Ou seja, faz-me sentido que numa lei que diz quais são os eixos centrais de uma estratégia, que haja pelo menos uma linha sobre a componente económica e a componente do investimento em capacidades tecnológicas nacionais, que a outra parte nós também não escrevemos, mas os espanhóis escreveram. E, portanto, não é uma questão de nós termos esquecido ou não termos feito algo. Eles aprenderam connosco e fizeram algo, do meu ponto de vista, compete com Portugal, compete com a nossa proposta. E acho que era importante, pelo menos, fazermos esse processo de avaliação. Vai haver essa oportunidade. Aliás, eu li com atenção os contributos da Ordem dos Economistas e da SEDES à consulta pública, foram 25 páginas, salvo erro, e havia lá algumas que, como por exemplo, haver incentivos fiscais às empresas mais cumpridoras. Vocês puseram lá isso, achámos, enfim, pessoalmente achei uma ideia muito boa, e depois de discussão considerou-se que aquilo devia estar depois no plano de ação da estratégia e da NIS. Vou estar atento para ver se vai estar ou não. Tem que haver, agora, o facto de irmos depois
pode servir também de inspiração, e pelo facto de ainda não ter sido submetida ao Parlamento, por razões óbvias, podermos dar alguns ajustes, uma vez que a coligação que ganhou as eleições é a mesma que estava no governo anterior e, portanto, há uma continuidade governativa nesse aspecto, por isso não... Por aí há. Já agora sobre aqui as infraestruturas críticas, tivemos aquele apagão há pouco tempo e o Gabinete Nacional de Segurança, a Centro Nacional de Cibersegurança, tiveram aqui um papel central, não é? Na gestão de crise, digamos assim. Como é que sentiu os mecanismos a funcionar entre o Gabinete Nacional de Segurança, o Centro Nacional de Cibersegurança, os operadores críticos e o Estado? Bom, deixe-me dizer-lhe que nós em crise não somos duas entidades, somos uma. Aliás, formalmente, como sabem, somos só uma, embora com duas marcas. Esse dia foi interessante, nós investimos imenso. Para já, quem não estava diretamente ligado com a resolução do problema tático foi convidado a ir para casa porque nós estávamos com energia assistida. E, portanto, quanto mais pessoas tivessem, maior era o consumo de energia. E, portanto, é uma decisão que me parece óbvia, mas foi preciso ser tomada. E gastámos muita energia a desconstruir algo que, para mim, é a maior ameaça que temos através do ciberespaço, que foi a desinformação. Se se recordam bem, não passava meia hora do dito apagão, que foi às 11h33 da manhã, já circulava uma notícia que até foi proclamada, amplificada por um órgão de comunicação social com responsabilidades. Não só um. Mas pelo menos um televisivo. Sim. Mas pelo menos um televisivo. Sim. Sem verificação, e aquilo, à luz, enfim, aquilo, se fosse verdade, era quase uma declaração de guerra. E, portanto, as pessoas têm que ter cuidado, tem que haver muita responsabilidade na decisão de transmitir aquilo. O que é que nós fizemos? O que nós fizemos foi, nós como temos fontes de informação pagas, de várias geografias, como estamos ligados à rede europeia de Computer Security Incident Response Teams, como estamos na rede de Cyclone, chama-se Cyclone, com Y, que é a rede de gestão de crises de cibersegurança europeias, usamos todas as nossas energias e fontes para desconstruir isso e para alimentar, neste caso, o Sr. Ministro da Presidência, que é a nossa tutela, sobre a veracidade ou não daquela informação. Claro que outros agentes fizeram, porque nós estamos sempre em ligação com os serviços de informações, e com a Polícia Judiciária, mas neste caso os serviços, quer o CIRP, neste caso até era o CIRP, na sua globalidade, que era importante. E, portanto, para mim esse é o maior flagelo que nós temos, porque há pessoas, como sabem, cada vez infelizmente leem notícias feitas pelos jornalistas, fazem só consomem informação a partir das redes sociais e a informação que vem nas redes sociais é só por acaso é que é verdadeira. Ela é tailored, não é? Ela é feita, ela é modificada para que nós a consumamos o mais rapidamente possível. E, portanto, isso é um flagelo. Para mim é um flagelo e é muito pior do que os ransomwares e os phishings da vida. Sim, porque isso resolve-se tecnicamente, isto não. Isto resolve-se com mudanças comportamentais, com uma grande campanha de informação para as pessoas tentarem ter outras fontes. Lerem, ora, não consumam informação apenas de redes sociais que estão mais habituados a usar. Isso é mau. Isso é, ou então levam a que os governos dos países tenham estratégias de estar permanentemente a enviar informação nas redes sociais. Nesse caso do apagão, vocês de facto tentaram desconstruir enquanto houve comunicações, ainda Sim. No caso de Notícias fomos conseguindo contactar, aliás acho que ainda até hoje a notícia
mais lida desde o início do ano foi a notícia que diz Centro Nacional de Cibersegurança já foi informado, não é? Ali foi um momento em que vocês próprios não conseguiam comunicar para fora, não é? Ou seja, essa articulação, as formas de comunicar numa situação dessas, houve aqui algumas lições aprendidas, não houve? Não houve lições aprendidas porque nós no Estado, contrariamente à minha casa-mãe, não temos um centro para as lições aprendidas. Já repararam? Já repararam que nós vivemos uma pandemia, viveram-se situações muito críticas durante a pandemia, fizeram-se coisas boas, fizeram menos boas, mas não há um local onde isso hoje, que eu saiba, se calhar há. Mas é secreto, não é muito útil. Se calhar há, mas o Estado não tem um centro de lições aprendidas. A NATO tem o seu centro de lições aprendidas em Lisboa. Em Lisboa. Quer dizer, se nós quiséssemos até, se calhar, eles até nos davam guidance de como fazer isso. A Marinha Portuguesa tem um centro de lições aprendidas. Quando há um incidente, por muito pequeno que seja, isso é escalpelizado, e o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que não pode voltar a acontecer, para que aquilo haja probabilidade de voltar a suceder. Sem capacidade de aprendermos as lições, temos que a continuar a fazer. E depois o conhecimento tácito, que é aquele que nós não conseguimos explicitar, vai connosco. E nós não somos eternos. É verdade. E nós não somos eternos. Portanto, a Valentina falava de lições aprendidas. Onde é que estão as lições aprendidas? Onde é que elas estão? E as suas? As minhas estão. Há coisas que... Olha, uma das coisas definitivas é que nós, enquanto sociedade, temos que ter inequivocamente identificados cenários de risco e ter comunicações para falarmos entre nós o mais resistentes possível. Querem-me dizer que não há países no mundo que já inventaram isso e sabem como é que fazem isso? Claro que há! É só ir bater-lhes à porta, com base nos nossos cenários de risco, que esse é que temos de ser nós a desenvolver, e perguntar como é que vocês fazem? Que tecnologia é que usam? Usam tudo sediado em satélite ou como é que é? Sim. Percebe? E isso tem que ser feito, porque houve situações de completo, não é apagão elétrico, é de informação. E o indivíduo só decide com base em informação, se não é intuição. E a intuição muitas vezes não é boa. Normalmente leva a decisões das quais depois nos arrependemos. Há aqui uma questão interessante que eu aproveitava, assim deixo o Sr. Almeida beber um copo de água, e, para acrescentar. Um dos desafios, isso não é só na cibersegurança, é nos apagões, é na pandemia, que nós temos muito enquanto portugueses, advém do seguinte: nós temos uma grande capacidade de improviso, temos uma grande capacidade de reação como país, isso é algo até que nos orgulha historicamente, a forma como damos a volta, não é? A lógica de dar a volta aos problemas. E isso, na realidade, é um ativo que nós temos. Mas isso não resolve sistematicamente absolutamente nada. E porquê é que isso é relevante? Porque culturalmente, quando nós queremos adotar esta mentalidade de gestão de risco, temos dificuldade em fazer ver aos decisores políticos, aos dirigentes das organizações, ao nosso próprio povo em geral, qual é que é o valor de não acontecer nada. Ou seja, de acontecer um evento, um problema de risco, uma situação, pode saber recuperar rapidamente. E haver capacidades de treino, conhecimento suficiente para mitigar, ou melhor ainda, evitar que ocorram problemas graves. Porque problemas vão sempre acontecer. Mas estarmos preparados para responder e sabermos como responder, que é a importância, que é aquilo que com a gestão de risco nós compreendemos, sabemos quais são os riscos, e se repararmos, qual é que foi a maior crise do apagão? Foi a energética ou foi a das comunicações? Comunicações. E da água. E a água. Algumas pessoas, sim. Havia pessoas que não tinham acesso à água. E a água, a pirâmide de Maslow das necessidades está cá em baixo. É verdade. Mas aí foi decorrente, naturalmente, das falhas de energia e ao fim de várias horas, em algumas regiões, nomeadamente a sul do Tejo. E os prédios, aqui em Lisboa, os prédios que se desenvolvem à altura, ou têm depósitos lá em cima e já estavam cheios, mas depois as pessoas começam a consumir e a certa altura não se consegue bombear água. Aquilo que podia ter paralisado o país foi a ausência de comunicações. E, portanto, de repente, o que começou por ser uma crise energética
foi uma crise de comunicações, porque isso é que impediu a resposta. Sim. E, portanto, mas se calhar, antes de termos tido este apagão, e é verdade, há muitas empresas que têm políticas e investimentos grandes em termos de resiliência, por exemplo, as suas comunicações são asseguradas em simultâneo por mais do que um operador de telecomunicações, por exemplo, ninguém se tinha preparado para um cenário em que caírem todos. Ok? E portanto, ninguém no país, porque vimos o que é que aconteceu, não é? Eu recordo-me que esta casa onde nós estamos, e vim cá nessa altura, quando em 22 um dos grandes operadores de telcos teve um ataque cibernético que fornecia comunicações a esta casa, uma das coisas que alguém sugeriu, não tenham um contrato só com um, tenham com 2, porque vocês vivem da informação que vos chega. Sim, nós ficámos, só quem tinha outras operadoras é que conseguiu continuar a comunicar durante mais Mas sabem, as comunicações são importantíssimas, agora é evidente, mas se as pessoas estudarem o ciclo de decisão, o ciclo de comando e controlo, que nós estudamos muito cedo nas nossas carreiras militares, não há comando e controlo sem comunicações, ponto. Não há. Nem que sejam comunicações não há. Ou as pessoas sabem a informação mínima para tomar uma decisão, ou então é um desastre. Deixa-me só, a propósito das comunicações, e acho que estamos com 10 minutos, passa a correr o tempo sempre. Ainda só passaram 10 minutos? Se passaram só 10 minutos, exato, não faltam 10 minutos. Vocês estão envolvidos, creio eu, num processo de instalação de comunicações seguras para o Governo. Não, já estivemos, mas já está certificado e já está... Então, neste momento, o Governo tem comunicações seguras certificadas pelo Gabinete Nacional de Segurança. Ouça, a nossa função é certificar. E o sistema está certificado, acabou a certificação total, porque há a inicial e depois há a total. A total já foi no princípio deste ano, a total, e é válida por 2 anos. Está, aliás, no site do GNS o certificado. Dito isto, se usam o sistema ou não me compete a mim. Sim, não sabe se usa ou não, mas ele está instalado e pode funcionar. Ele está disponível para ser instalado, para falar, está certificado até nacional reservado, foi amplamente testado, de acordo com um conjunto de controlos que são públicos, não é? Já fizemos isso para outras aplicações, congêneres, mais 2, concretamente, mas não sei se é usado ou não. Isto é mais um tópico cultural e eu aqui arrisco um bocadinho mais para dizer o seguinte: não podemos esperar que os nossos dirigentes da administração pública, os nossos decisores políticos tenham tanta mais awareness, ou seja, estejam assim tão sensibilizados quando vemos situações como aconteceram recentemente nos Estados Unidos a propósito do secretário da Defesa dos Estados Unidos. E, portanto, temos que ter, e eu advogo muito isto para a cibersegurança em Portugal, e gostava de ver mais isso, é visões mais práticas e pragmáticas. O sistema existe, está certificado. Da mesma forma como os governos têm vindo a apostar cada vez mais, o que este também já o fez, na credenciação dos membros dos gabinetes, dos dirigentes políticos e, portanto, ou seja, em garantir que existe também a verificação necessária de antecedentes, para que o governo esteja bem dotado das pessoas com as capacidades e que essas pessoas sejam essas pessoas e não sejam outras. Ainda este fim de semana tivemos um caso que foi noticiado num outro órgão de comunicação social sobre pessoas que se fazem passar por outras para efeitos de espionagem e, portanto, convém estarmos atentos a isso. Já temos demasiados espiões que falam português seja dos dois lados do Atlântico, para não nos preocuparmos com o assunto. Mas concretizando esta questão, é preciso formação. E eu já tive experiência no passado
em funções públicas, e eu tenho consciência do exercício de exigência brutal que é ser ministro, ser secretário de Estado ou ser elemento desses gabinetes, é extremamente exigente. É de sol não é de sol a sol, é de sol a lua, e portanto, mas isso não impede de nós acharmos que uma coisa é as pessoas terem condições para exercerem esses cargos ou de apoiarem a decisão desses cargos, inclusive também falta dos dirigentes da administração pública. Outra coisa é acharmos que chegando lá não têm que ter formação e sensibilização para poderem fazer. Nesse aspecto é mais cultura. Porque, João, se acreditam numa aplicação que é a aplicação Signal ou WhatsApp ou whatever, que nem sabem quem é que a construiu, acreditam nela e usam-na, mas não acreditam numa que foi feita por entidades que nós até conhecemos e foi certificada por uma autoridade portuguesa. E nós podemos mostrar como é que fizemos a certificação. Portanto, quer dizer, a única alternativa, mas isso iam logo dizer que isto aqui não é a tropa, era fazer como alguns Estados fazem, democráticos, que é, está a usar um dispositivo pago pelo dinheiro público, então esta é a biblioteca de aplicações que está autorizada a usar. E não há outra. Aliás, é conhecida a história do Obama, do presidente Obama, não é? Que queria usar um telefone que ele gostava muito de usar, um tipo de telefone móvel. E não o deixaram, porque com isso a gente não o protege. Com este já protegemos. Enfim, isto, eu vejo isto muito inexequível na nossa cultura da nossa sociedade. No entanto, a proposta de lei de transposição da NIS 2 vai obrigar as empresas privadas a fazer isso, nomeadamente em comunicações. Mas nós não estamos a falar das empresas privadas. Então, já percebemos que temos uma aplicação muito segura e comunicações seguras para o governo e que não utilizam. Não sei se não utilizam ou não. Não sabemos. Eu só me posso pronunciar sobre as competências do GNS. E o que eu lhe posso dizer, e é público, o produto está certificado para nacional reservado, está válido, está no período de 2 anos de vigência. Agora, e qual foi o investimento feito para tudo isso? O investimento foi feito pelo SEGER. Okay. Na altura o SEGER existia e foi o SEGER que adquiriu essa aplicação. Mas não estamos a falar de algumas centenas de milhares de euros, mas não estamos a falar estamos a falar também para muita gente, não é? Aquilo é, como sabe, essas coisas são função do número de licenças adquiridas, não é? E era toda a gente, ministros, membros de gabinete? Havia um perfil, era membros de governo, e depois todo o gabinete, mas havia uma quantidade muito generosa. Nós, nos projetos tecnológicos, temos uma figura na gestão de projeto muito importante, que é a figura da gestão da mudança. Sim. Seja mais por cultura, seja mais por mudança de hábitos, do meu ponto de vista, era muito importante que. E olha, tivemos aqui a falar mais ao nível de decisores políticos, mas ao nível dos dirigentes da administração pública, como realmente isto tem que podem e devem dar o exemplo, que houvesse de facto formação e sensibilização antes de passarmos para um patamar mais exigente, que é o patamar da obrigatoriedade. Certo. Porque acho que deve ser feito um exercício, eu pelo menos defendo, deve ser feito um exercício de pedagogia e de adesão, porque é muito mais fácil depois eventualmente forçar, obrigar. Eu concordo. 20% de um universo de 80%. Sim, mas esta precisa ser um bocadinho mais à medida do perfil. E sabe o que é? Que por vezes as pessoas começam a experimentar aquilo, não funciona e desistem. Isto não presta, vou mudar para o outro. Que não falha, não é? Eu fui test bed voluntário, não desta, mas de uma outra, e só ficou estável para aí à 5ª versão. E só essa depois é que foi certificada. Mas se nós não assumimos risco, eu compreendo que o governo não tem que andar a fazer teste bed de coisas destas, nem pouco mais ou menos. Tem que ser um grupo de dirigentes, ou um grupo de cobaias. Isso, exatamente. Mas e depois consolida e faz a projeção para uma área mais crítica, não é? O seu primeiro-ministro, ou o seu ministro da presidência, ou o seu ministro ou quem for, não pode
tentar falar e aquilo não fala, não dá, quer dizer, claro. A primeira vez que falha está... Sim, pode ter a certificação toda, se não funcionar é absolutamente inútil. Temos que ir aqui para as últimas perguntas, passa a correr, não é? Também não sei se passou assim tão depressa a sua liderança no Gabinete Nacional de Segurança, sai a 31 de maio, não é? Posso fazer uma pergunta ao Sr. Almirante? Eu também ia fazer, mas podes. Sr. Almirante, Almirante tem tido sempre nas suas funções no GNS, nós ouvimos-lo falar muitas vezes, deu várias entrevistas, tem sempre uma visão prospectiva das coisas, ou seja, para a frente. O que é que, do seu ponto de vista, são as ameaças emergentes que mais o preocupam nos próximos anos e tentar pôr do ponto de vista construtivo o que é que podemos fazer mais e melhor para que tudo continue a correr bem? Eu já há bocado referi que é precisamente a explosão de desinformação que é amplificada pelo ciberespaço ou pelos meios digitais que nós temos, associado ao comportamento que alguns dos nossos compatriotas e pessoas da sociedade em geral usam ou fazem das redes sociais. Isso é uma preocupação porque há relatórios internacionais que demonstram, e eu costumo evocar o freedomhouse.org, que demonstram que desde 2006, sem parar, o número de países que vivem em democracia está a diminuir no mundo. Perguntam, mas o que é que a tecnologia tem a ver com isso? Tem, porque ela é usada por pessoas que têm isto como propósito para amplificar esta narrativa que leva a que as pessoas depois ou sejam manipuladas ou sejam coagidas a não votarem em quem achavam que deviam votar e têm que votar no outro, e assim sucessivamente. E isto, lá está, eu apenas estou a relatar aquilo que leio nesses relatórios. E não é só o freedomhouse.org, são mais que constatam isso. Isso para mim é a maior ameaça. É a maior ameaça, sabe porquê? Porque se nós agarrarmos e fizermos uma projeção daquele gráfico que aparece nos relatórios, pelo menos nos últimos 3 que eu consultei, 23, 24 e 25, fazemos uma projeção e, se nada for feito, lá para o fim da década de 30, não haverá países democráticos no mundo. Claro que não vai acontecer, espero eu. Não é? Mas nós temos que ter consciência disto, e isto para mim é a maior ameaça. Porque podem dizer, e já ouvi, isso não é um problema de cibersegurança. É sim, senhora. É sim, senhora. É sim, senhora, porque a cibersegurança está intimamente ligada com uma coisa que é a segurança da informação. E a segurança da informação tem a ver com a confidencialidade da informação, a integridade e a disponibilidade. Ora, se altera premeditadamente o teor da informação, então está-se a lesar a integridade dessa informação. Portanto, é um problema de segurança da informação. Só que é um problema com impacto estratégico. É impacto estratégico porque pode mudar a forma como as pessoas percepcionam a realidade que a rodeia. Então, se viverem só encasuladas na tecnologia, não é? Nós não vamos alterar estes comportamentos assim de um dia para o outro. Temos é que pensar e olhar como é que outros países estão a fazer as coisas. Se calhar temos que começar a ensinar mais cedo nas escolas que isso não é a forma de viver. Há países do norte da Europa que já têm introduzidos nos seus currículos. Já estão a trabalhar conteúdos que ajudam e têm, por exemplo, nos planos de estudos que têm para os jovens do primeiro e segundo ciclo, já existem, por exemplo, a caça ao facto falso. Portanto, já fazem exercícios nesse sentido, justamente para criar uma mentalidade, uma mentalidade resiliente nos jovens, e depois promover algo que, do meu ponto de vista, nós não estamos aqui a falar de educação, mas era muito interessante, é promover um ambiente educativo que promova o espírito crítico. E, portanto... Sim, e afastado um bocadinho do digital. Veja, há histórias giras,
e inspiradoras que se passaram no dia do apagão, em que as pessoas não tinham telemóvel, ou melhor, tinham, mas não tinham energia, portanto não tinham, voltaram a conversar à volta da mesa, ao jantar à luz da vela. Ou, olha, eu cheguei a casa nesse dia à noite e os vizinhos, os nossos vizinhos, estavam na rua a conversar uns com os outros. Eu até disse, foi preciso um apagão para nós nos encontrarmos e a conversar à velha maneira. Está a ver? E há um artigo muito interessante, que eu evoco muitas vezes e gostei muito de o ler, que se chama A World Without Trust. Foi publicado no princípio de 2022 na Foreign Affairs, acho eu, e mencionava precisamente que as pessoas têm que voltar a acarinhar as redes de pessoas, conversas assim como a gente está a ter, porque só conversar através dos polegares não vai lá, não está a resultar, não vai lá, não. Para terminar, se não te importas, mas se tiveres mais alguma pergunta, eu colocaria só aqui para deixar aqui este legado. Se pudesse decidir uma única medida imediata para reforçar a soberania digital de Portugal, qual seria? Não há para um problema tão complexo, não há uma silver bullet, não há. Agora o que eu posso transmitir é que nós, nesse campo, identificamos à nossa dimensão uma área que temos que ter controle, que é a forma como os dados são transmitidos de ponto a ponto. E por isso desenvolvemos um projeto que começou em 21, que foi a criação de uma máquina de encriptação portuguesa com capacidade para receber chaves de cifra quânticas, Quantum Key Distribution Capability, e ter também a capacidade de ser programada com algoritmos post-quantum. Isto não é apenas uma visão, foi uma visão, mas já é uma realidade, porque no dia 24 de abril uma rede de 5 nós foi testada com estas máquinas a funcionar em Aveiro, 4 nós destes 5 na Universidade e 1 na Altice Labs na cidade de Aveiro. So what? Perguntarão vocês. O meu desejo é que se passe a industrialização da máquina e ela seja amplamente disseminada, para já no Estado, Defesa, Administração Interna, negócios estrangeiros, nas embaixadas que temos espalhadas pelo mundo, Justiça, e eventualmente ser utilizada entre os centros de comando e controle das infraestruturas críticas e as pontas disso. Se calhar é uma ambição pouco ambiciosa, mas eu prefiro falar nisto porque acho que é fazível. Se em 21 me dissesse vão nesse caminho e vão morrer na praia, depois daquilo que eu via funcionar no dia 24 de Abril, por acaso foi mesmo na véspera do 25 de Abril, já é a segunda vez que me acontece uma coisa boa nessas alturas, eu não acreditava, agora acredito. E tudo com indústria portuguesa, know-how português das universidades portuguesas, e com a participação da administração pública. A capacidade. Então, posso ficar com a última pergunta? Podes ficar com a última pergunta, claro que sim. Tenho que fazer aqui essa declaração de interesses também. Claro que sim. Para mim é com alguma emoção que estou aqui a fazer este programa com o Sr. Almirante, que é uma pessoa, já disse, tenho muita consideração, mas também tenho muita admiração. Desde que tive a oportunidade de o conhecer em 2011, já lá vão muitos anos, demasiados anos. Velho. E portanto, falta por si. Estou a brincar. Isso teria um efeito de espelho. Ainda não queres entrar nesse registro. Já temos idade para ter nostalgia. Já temos idade suficiente para sentirmos nostalgia. Pergunta, João. É verdade. E aproveitando aqui o pragmatismo da Valentina, tenho aqui uma pergunta binária, pessoalmente vai ter que escolher entre uma de duas situações. E portanto, qual das duas qual a lição aprendida estratégica que gostaria de deixar escrito numa cartinha para o seu sucessor, ou qual a ambição estratégica que gostava de deixar escrita numa cartinha em cima do seu gabinete, na Rua da Junqueira, número 69,
ao seu sucessor? João, uma das coisas que isso pode vos parecer mais uma vez utópico, mas tudo aquilo que eu vou dizer sinto veementemente, que é tudo o que se constrói de bom ou é feito com as pessoas, mas é mesmo com as pessoas, ou não serve para nada. E por isso ter um discurso com o nós como pronome pessoal em vez do eu, ter um discurso em que o valor realidade irá à dobra pelo outro e integridade, com isso consegue-se. Podem ter a certeza daquilo que eu vos disse. Não é centrar as coisas em si próprio que leva ao sucesso. Foi isso que eu tentei cultivar na organização que eu dirijo desde 1 de setembro de 2016, mas isso já era um bocadinho a tónica que eu tinha antes, que até se representa num painel que eu acho magnífico, que nós em conjunto criámos. Fomos visitar o Museu do Azulejo em Lisboa. Quem não foi, dos nossos ouvintes, aconselho. É lindo. E fizemos um workshop onde cada um dos 88 pintou um azulejo. Tínhamos 5 desenhos possíveis e 2 cores. E cada um teve a liberdade de, com esses 5 desenhos e 2 cores, criar o seu próprio azulejo, que hoje, que se entrarem no GNS, na zona das refeições, criou um painel que é harmónico, tem harmonia na liberdade criativa. E essa liberdade criativa está enquadrada no quê? Nos 5 desenhos e nas 2 cores, ou seja, no código de conduta da organização. E aquilo é uma representação metafórica desta cultura que eu vos acabei de transmitir, que não é a minha cultura, é a cultura da organização. Aquilo que eu mais desejaria é que depois de 31 de maio essa cultura já estivesse de tal maneira enraizada que quem vier a seguir perdura, segue, porque com isto conseguimos as pessoas fazerem coisas que muitas vezes sozinhos nunca conseguiriam fazer. Mais do que uma recomendação ao sucessor, é uma lição de vida. Sr. Almirante Gameiro Marques, um guia de navegação. Muito obrigada a ajudar-nos a perceber melhor o que está em causa e também aquilo que depende de nós e que está nas nossas mãos. Foi mais um podcast de soberania especial. Obrigada ao João Anes, obrigada à Inês Pedrosa. Até à breve.